E aí pessoal, hoje eu quero falar sobre algo que nunca aconteceu na história das criptomoedas. Isso é o que muitos estão esperando para os próximos dias. Os resultados das eleições dos Estados Unidos podem causar um grande impacto nos mercados de criptomoedas e se você não se preparar, vai acabar perdendo muito dinheiro. Então eu quero explicar o que você precisa fazer para enfrentar essa situação da melhor forma possível. As eleições, elas são sempre cercadas de incerteza. Tem gente comprando pesado, achando que o Trump vai ganhar e que o Bitcoin vai disparar logo em seguida, como por exemplo neste gráfico aqui, enquanto outros apostam na vitória da Kamala Harris, acreditando que o Bitcoin ele vai derreter da noite para o dia, como por exemplo neste gráfico aqui. Só que na prática, toda essa especulação ela gera bastante volatilidade, ou seja, os preços vão oscilar bastante nos próximos dias, e tudo isso aumenta ainda mais a incerteza no mercado. Mas o que realmente importa é que historicamente o mercado tende a se estabilizar uma semana depois das eleições. Então minha primeira dica é, segure as suas criptos e evite fazer operações arriscadas por enquanto. Porque olha só na história, em 2012 tivemos bastante oscilação no período eleitoral, depois o Bitcoin ele se estabilizou e aí sim o mercado começou a subir. Em 2016 a mesma coisa, bastante volatilidade e incerteza no período eleitoral, algumas semanas depois o mercado ele se estabilizou e começou a subir forte. Em 2020 a mesma coisa, o mercado oscilou bastante, depois das eleições ele subiu bastante. E agora a gente está vendo o mercado oscilando bastante, a gente não sabe o que vai acontecer ainda no futuro. Mas existem algumas tendências que a gente pode ver no gráfico do Bitcoin. Nos últimos dias o Bitcoin chegou a corrigir dos 73.500 até os 66.800, uma queda de 10% e agora ele já está se recuperando, voltando ali para a faixa dos 70 mil dólares. Só que se nós distanciarmos um pouco o gráfico, nós podemos ver que o Bitcoin ele está numa tendência de alta, mesmo no curtíssimo prazo, onde desde setembro ele segue fazendo topos acima dos anteriores e fundos também acima dos anteriores, assim seguindo nessa tendência de alta. E olhando no médio prazo, ele segue a mesma tendência, olha só, uma tendência de alta desde março de 2023. Então sim, na história ele tem suas altas e baixas, mas perceba que ao longo do tempo ele está fazendo topos maiores do que os topos anteriores, ou seja, faz muito mais sentido investir para o Bitcoin para o médio e longo prazo do que ficar especulando tanto assim no curtíssimo prazo. Mas para você que adora olhar o curtíssimo prazo, enquanto o Bitcoin não perder o patamar dos 65.500, nós não temos com o que se preocupar. E agora aparentemente ele já está fazendo um suporte para ele continuar subindo no futuro. Portanto agora, mesmo que você ache que está muito caro, se você acredita no médio e longo prazo do Bitcoin, agora é um ponto interessante de aportar. Mas lembra, isso não é para aqueles que querem ficar especulando no curtíssimo prazo. Mas realmente a grande questão do momento é a seguinte, as eleições realmente vão afetar e ser um divisor de águas aí para o mercado cripto? Olha, muita gente acredita que sim, porque cada candidato tem propostas diferentes, mas a real mesmo é que não vai mudar em nada. Porque a maior preocupação e prioridade política dos americanos é a seguinte, a inflação, o emprego e o poder de compra deles que está diminuindo. E o impacto nas criptos da eleição é secundário, e as decisões que afetam o setor eles vão muito além do que acontece na presidência. É interessante notar que o Bitcoin ele sempre se valorizou depois das eleições dos Estados Unidos. E ele nunca caiu abaixo do preço do dia das eleições até o ano seguinte. Então olha que interessante, nestas eleições o Bitcoin estava custando quase 500 dólares por unidade. E depois que passou o período eleitoral, ele nunca mais voltou para esse preço, ele só subiu. Já no último ciclo, o Bitcoin estava custando em torno de 20 mil dólares por cada unidade. Ele só chegou a voltar a esse valor no final do bear market no ano seguinte, em 2022, que bateu aqui os 15 mil dólares. Então comprando aqui no dia da eleição foi praticamente quase o fundo do mercado do ano seguinte. E agora existe uma alta chance disso também acontecer. O Bitcoin está ali em torno de 70 mil dólares nesse exato momento e pode ser que a gente só veja o Bitcoin novamente a esse valor lá no futuro quando voltarmos para o mercado de baixa e estivermos no fundo do poço do bear market. Agora eu sei que muitos pensam também, mas dessa vez é diferente, nós temos aí dois candidatos, um que parece ser a favor às criptos e o outro que é mais conservador em relação a elas. Olha, existem rumores no mercado falando o seguinte, se o Trump vencer, o Bitcoin ele vai disparar rapidamente para os 100 mil dólares. Já por outro lado, também existem pessoas falando que se a Kamala Harris ganhar, esse vai ser o gráfico do Bitcoin, ou seja, uma queda infinita e seria o final do mercado de alta assim entrando num bear market. Mas eu digo a vocês que apesar de podermos sim ver alguma volatilidade no curtíssimo prazo, eu não acredito que teremos uma mudança drástica na tendência que é de alta do Bitcoin. Hoje a opinião está dividida. Tem pessoas que falam que o mercado já precificou a vitória do Trump, enquanto outros acreditam que era para o Bitcoin estar valendo muito mais se o Trump realmente fosse ganhar. A verdade mesmo é que ninguém sabe
sabe quem ganhará as eleições, porque essa é uma eleição muito disputada. E as notícias que você verá daqui pra frente falando que o Trump já garantiu a vitória ou a Kamala já está vencendo são totalmente tendenciosas. Então você verá o Trump liderando em um lugar, por exemplo aqui no Polymarket, que é um site de apostas, ele fala aqui que praticamente o Trump já venceu com uma diferença de 24,3 pontos na frente da Kamala. Já em outras pesquisas falam que praticamente a Kamala Harris está vencendo por 1 ponto de diferença do Trump. Então o que esse tipo de coisa aqui nos diz, né? Um fala que Trump vai ganhar com certeza, outro Kamala Harris vencerá, de acordo com o indicador eleitoral do mercado de ações, basicamente mostra que nós não podemos confiar plenamente nas notícias. O investidor que vence o mercado é aquele que está preparado para qualquer probabilidade ou possibilidade que venha a acontecer. Mas eu acredito que, independentemente de quem ganhar as eleições, a reação do mercado será bem semelhante. Então reparem nessa imagem, nós temos dois caminhos, um que a Kamala ganha e outro que o Trump ganha. No final a gente chega na mesma conclusão, Bitcoin valendo no futuro mais de $100 mil por unidade. Então, por causa dos rumores aí do mercado sobre quem vai ganhar as eleições, a gente até pode ver bastante volatilidade. Geralmente, no período eleitoral, o Bitcoin ele tem uma correção. Então, no primeiro ciclo ele caiu 10%, durante essa fase final das eleições dos Estados Unidos. No último ciclo ele caiu 6,1% e agora ele tinha acumulado já uma queda de 6,3%. Mas reparem que após esse período, o Bitcoin ele sempre se estabeleceu e depois continuou subindo. Aqui, e agora o futuro pode ser este daqui para o Bitcoin. Então em 2016 nós tivemos esses resultados e agora ele já caiu 6,3% e aparentemente ele já fez o seu suporte e está se recuperando. A reação do mercado vai ser muito parecida porque aquilo que realmente impulsiona o mercado de criptos é a liquidez global. Só que antes de falar sobre ela, eu tenho um aviso para você. Hoje abrimos as vagas para a última turma do RCC, a minha mentoria completa de cripto. Então, se você quer aprender a investir de forma inteligente e se tornar um expert no mercado cripto, essa é sua chance de se inscrever no RCC. Nós estamos com uma oferta única de Black Friday, onde você não precisará comprar nenhum outro curso de cripto ou de investimentos no geral, porque você terá acesso a 2 treinamentos, o RCC, que ensina exclusivamente do mercado cripto e é minha mentoria, e junto a isso você também levará o CFS, que te ensina a investir no Brasil e nos Estados Unidos em outros mercados, para que assim você se torne um investidor completo. Mas eu acho que o grande benefício do RCC é que você vai ter acesso a uma plataforma com aulas fáceis de se entender e um grupo de WhatsApp com insights sobre compras e vendas de criptos. E além dos 2 encontros ao vivo que nós temos toda semana durante 7 semanas, você tem acesso a um suporte personalizado com especialista em cripto e também economia. Então o RCC é o único treinamento do mercado que oferece esse tipo de coisa e você tem 14 dias para testar o RCC. Se você não gostar, todo o seu dinheiro é reembolsado. É só você solicitar o reembolso na própria plataforma sem dor de cabeça. E olha, a taxa de reembolso é baixíssima porque a mentoria é realmente transformadora. Para você entrar nessa turma ou tirar mais dúvidas sobre o RCC, eu vou deixar no primeiro link da descrição o site do RCC. Agora falando sobre a liquidez global e o Federal Reserve, olha só. Desde 2012 eles influenciam diretamente no mercado de alta e no mercado de baixa. Quando eles começam a injetar dinheiro, que é mostrado por essas barras azuis crescentes aqui, ó, reparem que o preço do Bitcoin ele dispara. Já no momento que eles estão retirando a liquidez do mercado, que são esses trechos aqui, costuma ser o mercado de baixa, bear market. Isso aconteceu no ciclo de 2012, no ciclo de 2016, agora no ciclo de 2020 e por último está acontecendo novamente no ciclo de 2022 e 2023. Com corte de juros, alguns países já começaram a injetar dólar na economia também. Essas barras azuis vão ficar cada vez maiores daqui para frente e a tendência é de que o Bitcoin ele suba cada vez mais à medida que aumenta a liquidez global. É claro que ninguém sabe quando isso realmente vai acontecer. Pode ser que isso já aconteça agora na reunião do Fed, que vai ser do dia 6 e dia 7 de novembro, ou seja, nesta semana, ou pode ser que aconteça apenas na próxima reunião em dezembro. Mas seja o que for, já é esperado um corte de 0,25% nessa reunião do dia 7 de novembro. E tem mais uma coisa, geralmente depois das eleições, os novos presidentes, eles costumam estimular a economia para parecer que eles estão fazendo um bom trabalho no início, especialmente no primeiro ano de eleição. E depois, nos anos seguintes, eles tentam conter aí os prejuízos, o que acaba gerando uma nova onda de estímulos que ajuda também o mercado a se recuperar antes das próximas eleições. Mas este ano, mesmo com todos os altos e baixos, nós ainda continuamos nessa tendência de alta aqui, ó. E isso, claro, se deve em maior parte pela liquidez global que está aumentando cada vez mais. Mas o que afeta o mercado não é apenas as incertezas dos Estados Unidos. A China, por exemplo, é o principal país que quer injetar dinheiro na economia após as eleições dos Estados Unidos. E dependendo de quem for eleito, ela vai injetar mais ou menos dinheiro. E eles já falaram aí, ó, se o Trump ganhar,
vai desencadear mais estímulos da China. Isso acontece porque o Trump ele pode ser mais rigoroso com tarifas sobre importação da China, o que significaria mais impressão de dinheiro por parte dos chineses. Mas independentemente de quem vencer as eleições, o mercado cripto ele tende a se beneficiar. O importante mesmo é não tentar ficar adivinhando o que vai acontecer no curtíssimo prazo. Porque eu não sei se você lembra, mas todo mundo achava que com a aprovação dos ETFs, o Bitcoin ele iria disparar para 100 mil dólares. E o que aconteceu nos primeiros dias foi uma queda de praticamente 20%. Só que algumas semanas depois o mercado se estabilizou e o Bitcoin voltou para sua tendência que já era de alta. O mais importante agora é que o Bitcoin ele rompeu essa linha de tendência deste canal lateral que ele estava preso já faziam meses. Ele já voltou a testar essa resistência, ela agiu como suporte e agora ele tem espaço livre para continuar subindo. Então, duplas notícias de curto prazo podem mexer bastante no mercado, mas a tendência do médio e longo prazo ainda é de alta. Então, nós devemos apenas manter nossas criptos e nos preparar para qualquer cenário, mesmo sem saber o que vai realmente acontecer nessa semana. Isso significa que nós precisamos estar prontos para comprar caso haja uma queda, mas sem entrar em pânico. Se você acha que um candidato que você não gostaria tem mais chances de vencer, o importante é manter a calma. Se você já tem dinheiro investido no mercado, já está posicionado, pense em usar uma ordem a limite para entrar em algumas criptos que estão mais baratas, como por exemplo a Solana ou a Aero. Dessa forma, se tiver alguma queda no mercado, você já consegue se proteger comprando na baixa. E olha, nos próximos dias evite se alavancar, porque nesse tipo de cenário o melhor é manter a posição e não se deixar levar pelo pânico ou pelo medo. Se o mercado cair no futuro, não adianta vender no momento de tensão, é melhor esperar porque o mercado geralmente se recupera rápido. Por último, eu gostaria de saber de vocês, quem vocês acham que vai ganhar as eleições? E qual será o preço do Bitcoin após a vitória? Comentem aqui embaixo. No fim das contas, a mensagem é bem clara. Não tente prever o que vai acontecer agora, mantenha calma, evite decisões impulsivas e acompanhe as movimentações do Fed. O mercado ele pode ser bastante volátil, mas quem está preparado para as oscilações vai sair muito na frente. Lembrando que as vagas do RCC estarão abertas pelos próximos 7 dias, porque logo em seguida começamos a mentoria que possui começo, meio e fim. Agora eu acho que você pode gostar desse vídeo onde eu mostro a carteira do 0 aos 100 mil. E eu te espero lá o mais breve possível.